E ontem foi assim, ele virou para mim e falou, ó, é só hoje que eu vou fazer isso, né? E eu pensei assim, se ele falou é só hoje, quer dizer que ele está fazendo isso para me beneficiar, né? Ele colocou as 2 aulas da semana. Alô. Realmente foi de comunicação. Alô. Primeiro ano, tá escutando de novo? Som, primeiro ano. Dá uma resposta para mim no som aí, alguém que tá com áudio. Alô. Ó, estão ouvindo. Tá ouvindo. Então, eu falo, não sei, você fala, beleza. Aí. Não, mas tá dando certo. Tá sim. Vamos lá? Bom, já pegando um gancho, então, agora eu vou assumir, né? Já pegando um gancho aqui, então, do que o Célio falou, o importante é o seguinte, galera. Como ele explicou para vocês esses conceitos, a gente também está estudando alguns conceitos, sim ou não? A respeito de quê? A respeito de funções da linguagem. E esses conceitos vão ser necessários para a gente poder resolver algumas questões, interpretar alguns assuntos depois, né? Galera, tá conseguindo me ver aí? Sim ou não? Beleza? Em casa? Dá aquele ok no áudio aí, porque eu não consigo ver o chat mais aqui no celular, tá bom? Aí, como eu estava dizendo para vocês, certo? Eu tô perdidão aqui, né? Mas vamos lá. Ontem a gente falou de 2 funções, sim ou não? Função emotiva e a função apelativa. Não é isso? Emotiva expressiva e a apelativa. Então, vamos lá. Conativa. Conativa, o nome dela é... uma coisa muito importante, tá, galera? Não se esqueçam disso. A função, ela é conativa e não conotativa, como o colega acabou de lembrar aqui, tá? Ela é conativa e não conotativa. Deixa eu apagar aqui, só para a gente poder seguir. E, cara, que coisa interessante, né? A matemática, vocês viram aqui, o Célio fala muito a respeito da galera de humanas, que humanas é fácil e tal, aquela coisa, mas vocês percebam a necessidade que ele tem de ensinar para vocês conceitos, certo? E que vocês saibam esses conceitos aqui, o que é um número real, o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número irracional, para quê? Para interpretar o comando da questão lá na hora. Então, quer dizer, na matemática você precisa muito da língua portuguesa, da interpretação de texto. Pode, vai lá. Então, vamos lá? Pegar uma metadinha da aula aí ainda, né? Alguém? Não? Nossa, gente, vocês não estão imaginando, vocês não têm noção de como eu vim parar aqui hoje. Muita loucura. Acho que eu levei umas 3 multas, mas tudo bem, vamos lá. A gente, então, falou a respeito, só recapitulando. Ontem eu falei para todos vocês a respeito de quê? Da comunicação. Lembram disso? Que ela envolve 6 elementos e quando o foco está em um dos elementos, né, a gente tem um determinado tipo de função da linguagem. Falei da primeira função, que é a função emotiva ou expressiva. Falei da segunda função, que é a função apelativa ou conativa. E hoje nós vamos falar da terceira função. A primeira foi no emissor, a segunda o foco foi no receptor, e agora a terceira o foco será no referente, certo? Então aqui, vamos colocar aqui. Eu não sei como é que tá, eu estou vendo pequenininho ali. Referente. Então, função referencial barra informativa. Certo? Referencial ou informativa. Lembrando que a primeira tem, o nome dela é emotiva ou expressiva. A segunda, apelativa ou conativa, tá? Não coloquem, por favor, no caderno de vocês conotativa, porque conotativo é um tipo de linguagem e não de função da linguagem. A gente tem duas linguagens. A linguagem denotativa, que é aquela do dicionário, a significação real das palavras, e a conotativa, que é a linguagem figurada, o sentido figurado, né? Então, não estamos trabalhando com conotativa, é conativa, a de ontem, ok? E a função informativa, então, olha só, tem por objetivo, tem foco no referente
e tem como objetivo informar, fazer saber. Certo? Informar, fazer saber. Esse é o objetivo da função referencial informativa. Onde é que você vai encontrar, então, esse tipo de função? Olha só. Olha só os exemplos aqui de onde você vai encontrar esse tipo de função. Livros didáticos. Nossa, esse didático aqui não ficou bom, não. Livros didáticos. O que mais? Que está querendo fazer com que você saiba de alguma coisa? Opa. Receita. Deixa eu pensar. A receita, ela está mais querendo que você faça alguma coisa. Ela está te dando ordens, comandos, instruções, não é? Primeiro ela fala, você vai precisar disso, disso e disso. Aí depois ela fala, faça isso, misture isso, faça aquilo. Fala. Um dicionário quase, não é também não. Revista. Uma reportagem. Som, fala. Revista. Revista. Bom, aí a revista ela tem vários tipos de textos, né? Pode ser que a gente encontre ali a reportagem que o colega falou está dentro da revista. Sim, uma reportagem, legal. É porque quando você falou reportagem eu linkei com entrevista, nada a ver, né? Viagem na maionese. É por causa da... ainda estou meio acelerado. Mas a revista, sim, porque os periódicos, né? O jornal, a revista, o discurso jornalístico, ele tem foco nessa função. Por quê? Porque é informar. A ideia é informar. Mesmo que de vez em quando eles tentem convencer de alguma coisa, porque vocês sabem que existem notícias que são manipuladas para fazer você pensar de uma determinada maneira, sim ou não? Né? A gente tem N situações. Toda vez que acontece alguma coisa no país, na nação, né, a galera bomba com notícias e a mídia, ela tem essa função de quê? De apresentar para você aquilo que ela quer que você saiba, né? Da forma que ela quer que você saiba. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as informações que a gente, né, pega ali na mídia, seja no jornal, seja na internet, seja nos veículos, por exemplo, o jornal impresso, a revista impressa, né, para poder entender aquilo ali. Por quê? Porque dependendo do tipo de revista que você está lendo, ele está formando a sua ideologia em uma determinada situação, né? Por exemplo, quando a gente fala de direita e de esquerda, essa situação toda, né? Que hoje a gente tem uma polarização muito grande dentro do Brasil, né? Com relação ao viés político. Quem não é Bolsonaro é Petralha, né? Quer dizer, do PT. E aquela coisa toda. E aí só existem duas situações. Eu não posso não ser a favor do Bolsonaro, nem ser a favor do PT. Entendeu? Existe essa polarização. Então, o que acontece? Existem veículos de comunicação que defendem o governo Bolsonaro. Existem veículos de comunicação que defendem o governo PT, né? O governo Lula, por exemplo. E falam a todo momento para ele poder voltar, né? Que o governo dele foi bom e aquela coisa toda. E tem gente que fala que, mesmo com tudo que está acontecendo, o governo Bolsonaro ainda está sendo maravilhoso. Não sei para quem, pagando R$5 no litro de gasolina, quase R$70 no quilo da carne, né? Um botijão de gás a R$100, né? Mas tem gente que ainda pensa sobre essa situação. Então, quero que vocês entendam isso. E aí você perceba que na hora que eu trouxe as notícias para vocês, vocês percebam que eu estou me posicionando, né? Que eu sou totalmente contra as atitudes desse governo que não conseguiu trazer muita coisa para a gente. Vamos dar uma colher de chá também, por quê? Porque o cara pegou o Brasil bagunçado de cabeça para baixo, por quê? Porque o PT fez uma bagunça, né? Roubou muito. Mas também tem outra situação. Veio a pandemia logo em seguida. Como que o cara consegue organizar alguma coisa? Na verdade, a gente tem que dar essa colher de chá também, porque simplesmente não é chegar e tá tudo resolvido. Tem que trabalhar para isso, né? E uma pandemia dessa, um problema nessa escala, que é de escala mundial, com certeza vai atrapalhar muita coisa, não é verdade?
isso não justifica as bobeiras que ele fala em mídia nacional. Mas eu quero que vocês entendam que o seguinte, um livro didático, ele chega simplesmente e fala para você, ó, igual o Célio falou aqui, esse é o conjunto dos números reais. Ele não quer te convencer, ele não quer saber se você duvida, ele não quer saber de nada. Ele está te informando que aquele é o conjunto dos números reais. E pronto. Pegou? Agora você percebe a diferença de uma notícia? Que da forma como a notícia pode ser colocada para você, ela não é só informativa, que ela tem um caráter de apelativo, que ela tem um caráter que é para poder te convencer. Então percebam isso. Eu quero que vocês entendam isso, né? Que os gêneros, nesse sentido aqui, eles estão voltados para quê? Para um livro didático. A reportagem, sim. Por quê? Porque a reportagem é reportar, quer dizer, relatar os fatos. Né? Uma notícia não, mas uma reportagem sim. Vamos colocar aqui, ó. O que mais que eu posso ter aqui, gente? Por que um dicionário não pode? Que a colega falou lá. Alguém sabe? Porque é o seguinte, é a próxima função que a gente vai aprender. Um dicionário não dá para poder ser, porque o dicionário ele usa palavras para explicar o sentido de quê? Das palavras. E isso é o quê? Função metalinguística, quando eu uso o código para explicar o próprio código. Pegou? É por isso. Né? Então aqui, ó, livros didáticos, reportagens, né? Vamos colocar no plural aqui. Minha opção não tá legal, não. O que mais que a gente tem aqui que pode ser simplesmente informativo? Opa, um artigo científico, né? Porque o de opinião não. Artigo científico. Científico. Qual dos dois? Aqui. Um artigo científico. O que mais que a gente tem aí, galera? Que é informativo. Opa, um editorial. O editorial ele é como um artigo de opinião, tá? Só que ele é a opinião de uma instituição, normalmente uma revista ou um jornal, frente a um determinado tema que é polêmico na sociedade. Então, o editorial não posso dizer que ele é informativo, ele é argumentativo. Por quê? Porque ele traz a opinião da instituição frente a um tema. Beleza? Então, não dá. Hã? Um documentário informativo, muito bom. Documentário. O que mais, gente? Documentários como... Vários documentários você encontram na Netflix, no Discovery Channel, né? E vários outros canais aí que a gente tem aí, que são o quê? Informativos. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, ó. Pode encerrar por aqui. Só para vocês, acho que vocês já conseguem ter uma ideia a respeito disso aqui, que a função é fazer saber, é informar. Entendeu? Né? Por exemplo, se você está aqui na sala de aula, né? Você está aqui na sala de aula, como eu estou aqui, né? E tem alunos que estão em casa. A mãe de um dos alunos que estão em casa do primeiro ano, que é minha amiga, né? Ela me ligou. Me mandou uma mensagem. A Duda falou que você não apareceu na aula, tá tudo bem? Desse jeito. Eu falei, tô preso no engarrafamento aqui. Aconteceu um equívoco lá na hora da gente se comunicar. Então, qual foi a situação aqui? Né? Eu não apareci na sala, e aí a colega, né, de vocês, que está em casa, pegou e informou para a mãe dela. Falou, o professor não apareceu na aula, não. Aconteceu alguma coisa, liga para eu saber, né? Então, ela pegou e mandou uma mensagem para mim. Então, nesse caso, a conversa entre as duas foi informativa. Certo? Informativa, porque, olha, o professor não, só fazer saber. Pegou a ideia? Então, eu quero que vocês entendam isso. Bora lá. Então, número 4 agora, função número 4, né? Função metalinguística. Desculpa, a Duda não é colega de vocês, tá? A Duda foi primeiro ano passado. Na verdade, é porque a minha primeira aula era no segundo ano. Função metalinguística. O que eu tenho aqui, gente? Olha só. O foco
é no código. Nesse caso, olha isso. Nesse caso, ele se torna o assunto da comunicação. Devia ter trazido meu chapéu e meu violão hoje, né? Mas saiu correndo. Ele se torna o assunto da comunicação ou é usado para se explicar. Tem uma música, né, que é um sertanejo, um modão, sei lá, como que o povo classifica, mas a música é mais ou menos assim, ó. Eu pretendia escrever uma canção falando em coisas que jamais alguém falou, deixar de lado as coisas do coração. Então, o que é que eu tenho nesses 3 versos? Eu pretendia escrever uma canção falando em coisas que jamais alguém falou, deixar de lado as coisas do coração. O que eu tenho? Ele escreveu uma canção falando sobre a pretensão de escrever uma canção. Percebam isso? Então, entendam que eu tenho um gênero textual, que é a canção, falando sobre canção. Então, o código, nesse caso, é o assunto, né, da comunicação. Então, nesse caso, eu tenho uma função metalinguística. Pegou? Quando o código for o assunto, a função é metalinguística. E quando eu estiver utilizando o código para explicar o próprio código, a função também será metalinguística. Como assim? Nesse caso aqui, certo? Na aula do Célio, não. Por quê? Porque o Célio estava usando a língua portuguesa para explicar matemática para vocês. Pegou? Agora aqui, eu estou usando a língua portuguesa para explicar língua portuguesa para vocês. Então, a minha aula, ela é metalinguística. Certo? Ela tem função predominantemente metalinguística. Um dicionário que usa palavras para explicar as palavras, o significado das palavras, ele é metalinguístico. Certo? O que mais? Uma gramática que usa a língua portuguesa para explicar as regras da língua portuguesa, ela é metalinguística. O dicionário todo ele, de inglês, de espanhol, qualquer um, né? Certo? Ele vai ser metalinguístico. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um dicionário de espanhol que explica as palavras em espanhol, né? Então ele é metalinguístico lá na Espanha. Beleza? Para nós ele não é. Tranquilo? Então, sempre que houver, tá? Sempre que houver um gênero textual e dentro dele eu estou falando dele mesmo, eu vou ter metalinguagem. Por exemplo, se eu tenho um poema que está falando sobre como escrever poema. Se eu tenho um texto que está falando sobre como escrever, isso tem demais. Estou falando para vocês as possibilidades de contextos que podem cair aqui, né, para essa situação. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho, a colega falou uma receita, né? Sabe como é que você escreve uma receita? Como escrever uma receita? Primeiro, você vai precisar de um lápis, uma borracha, uma caneta e uma folha de papel. Primeira coisa que você precisa. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, você vai escrever a sua receita, certo? A lápis. Por caso de você errar, você usa borracha. Terminou de escrever, tá tudo ok? Aí você vai pegar e vai passar limpo. Você entendeu isso? Que primeiro eu te dei os ingredientes e depois eu te expliquei como fazer? Né? Então, eu criei uma receita de como fazer uma receita. Isso é metalinguagem. Show? Gente, me desculpa mesmo de coração. Perdoa aí. Foi um erro de comunicação. A gente está ajustando o horário ainda e isso não vai se repetir. Tá bom? Tamo junto, vocês estão liberados. Valeu, galera!